Programa Lições da Bíblia dessa semana está começando, ainda estamos no começo da temporada do livro de Daniel e hoje, nessa semana, nós vamos estudar juntos a respeito de um tema fantástico, um estranho sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor, mas que foi esquecido, e Deus revelou a Daniel o seu significado e o final dessa história é surpreendente. Não saia daí, porque estamos apenas começando o programa de hoje. O programa está começando, como eu já disse, e nós temos um assunto fantástico para estudar hoje. O mistério, do mistério à revelação. Um tema fantástico que vai falar sobre o estranho sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor. Nós vamos estudar detalhadamente aqui com os nossos convidados que retornam ao programa mais uma vez. São os professores da FADBA, a Faculdade Adventista lá da Bahia, professores da Faculdade de Teologia, são dois teólogos e especializados em Antigo Testamento, e é uma área que lhes cai bem, eles têm muita habilidade e domínio. Agradeço mais uma vez aqui ao pastor Pablo Rothman por estar de volta ao programa, pastor. Um prazer estar novamente convosco. Uma alegria. E também ao pastor Israel Costa, que retorna ao programa. Mais uma vez, uma alegria recebê-lo também, pastor. A alegria de nossa parte, ela é muito grande também e estamos felizes de fato por estar aqui. Que maravilha. Nós vamos começar o programa já de imediato com uma oração. Temos bastante conteúdo hoje para estudar com vocês e eu vou pedir que o pastor Israel faça esta oração para a gente, já que o pastor Pablo na semana passada foi quem fez. Você pode orar para nós, por favor? Pai que está nos céus, seja louvado, bendito e glorificado para todo sempre o teu nome, e isso também venha se dar através de nossas vidas. Amém. Nós te louvamos pela revelação bíblica e pedimos que de fato ela nos conduza cada vez para mais próximos do Senhor, bom Pai. Tudo quanto será mencionado aqui, que tenham propósitos louváveis e específicos e que contribuam para o crescimento espiritual de todos aqueles que entrarem em contato com esse programa, Senhor. Amém. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso texto principal nessa semana está no livro de Daniel, no capítulo 2. E aqui, exatamente no verso 20, nós lemos: Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Pastor Pablo, a que se refere esse momento de glorificação e gratidão que Daniel expressa aqui no capítulo 2? É um momento muito especial de sua vida. Lembramos que eles estão ameaça de morte porque o rei teve um sonho, ele não se lembra do sonho. Ele quer que os encantadores, os magos, possam responder. Os magos não podem, uma ameaça de morte para todo mundo. Mas Daniel, ele ora, seus amigos oram, e o Deus do céu revela a ele algo que ninguém pode fazer. Revela o sonho e também lhe revela a interpretação. E nesse momento ele diz: o Senhor é eterno, todo-poderoso. Momento de grande alegria de Daniel. Exato. Um momento difícil, né, pastor Israel? Porque Deus dá um sonho a um homem importante, né, daquela época no campo político das nações, que era Nabucodonosor. Isso. E Deus faz com que ele esquecesse assim. A gente já teve isso, né? Sonhar, ficar meio... Mas parece que eu sonhei com alguma coisa, não estou me lembrando, né? Mas
difícil ele cobrar dos magos encantadores uma coisa que nem ele lembrava, né? Verdade. Esse fenômeno que você tem colocado aí, ele é realmente muito sugestivo no momento que Nabucodonosor está vivendo e a maneira como ele conduzia os seus pensamentos, né? Era comum da cultura antiga valorizar muito o ato dos sonhos que eram recebidos, né? Nabucodonosor, nesse caso, ele pertencia a um povo que levava os sonhos muito a sério. É dito que os mesopotâmicos e também os egípcios, eles até registravam um livro chamado Livro dos Sonhos. Eles entendiam que as divindades que eles acreditavam estavam comunicando algo para eles. Em materiais antigos até diz que eles, para facilitar isso daí, até dormiam em templos deles para que o sonho acontecido fosse de fato a comunicação. Então, naquele ato, quando Nabucodonosor ele sonha e ele esquece, a ideia de um prenúncio ruim era óbvia. Ele sabia que alguma divindade estava meio que comunicando algo importante, se ele esqueceu, ela estava meio que enojada dele. Era essa a maneira de raciocínio que ele... Já existia uma cultura em cima disso, né? O interessante também é que, lendo os primeiros 4 versos de Daniel 2, nota-se que, em alguns momentos, você tem a expressão sonho em singular e a expressão sonho no plural. Né? As traduções nossas em língua portuguesa, elas são um tanto assim, confusas com isso, porque realmente a ideia é, lendo cuidadosamente, essa parte que ainda está em aramaico, 2 versos 1 a 4, primeira parte, é como que Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele pede que se interprete os sonhos que ele teve. Então, na verdade, é um sonho que se repetiu pelo menos uma vez na mesma noite. Ele sonhou, acordou, espantado com o que viu, dorme, pelo menos mais uma vez ele sonha de novo, que está no plural. E aí então ele amanhece e esquece de tudo, ou lembra de repente de alguns vestígios, mas não consegue ter inteireza do sentido. Ele se desespera, porque na cultura dele era algo que dava a entender uma coisa ruim que viria a acontecer. Então isso justifica o ato de ele estar querendo até tirar a vida daqueles homens que estariam ali para fazer com que o conhecimento fosse dado a ele. É interessante aqui um fato, pastor Pablo, que, claro, que foi um ato de Deus, né, dele esquecer-se do sonho. Foi Deus quem interferiu na mente dele para que ele se esquecesse. Porque era um costume daqueles homens que interpretavam sonhos, aqueles magos e tal, dizerem, então diga para a gente e nós vamos dar a revelação. Só que muitas vezes eles estavam mentindo, eles não sabiam a revelação de nada, e eles então, em cima do que era contado, eles chutavam lá, no meio que num processo de adivinhação. E foi muito interessante a forma como Deus usou. Deus fez com que ele esquecesse. Diga o sonho para a gente. Claro, não lembro. Então, isso pode ser encarado como a extrema dificuldade que Deus causou para que o verdadeiro Deus fosse revelado? Eu acho que sim, que Deus criou uma circunstância para mostrar que somente Ele é o verdadeiro Deus. Que os deuses de Babilônia, que os magos, não podem, há limite. E também os magos diziam, os deuses se preocupam das coisas que estão... não se preocupam das coisas da terra, os deuses de Babilônia, somente das coisas do céu. Mas Daniel estava mostrando que o Deus de Israel também se preocupa das coisas que estão passando acá e pode revelar os sonhos, ele somente. Por isso que eles falam só os deuses, né? Os deuses. Interessante. Eles reconhecem a incapacidade, a impotência. A maneira como o episódio é apresentado em Daniel 2 é interessante porque revela também o interesse de Deus alcançar ao monarca, ao Nabucodonosor. Deus queria alcançá-lo. O conteúdo dado, que é de uma estátua com 4 metais, descrevendo a história do mundo, essa era uma linguagem que já era comum para aquela cultura antiga. A gente nota em materiais como o de Heródoto,
descrevendo a história do passado, em que o mundo é descrito como eras em metais, o destino de uma nação já é apresentado como uma forma de uma figura metálica mesmo. Então, Deus coloca uma mensagem para Nabucodonosor, que quando Daniel revela, que chega de fato ao esclarecimento para ele, já é no ambiente que ele está acostumado a lidar. Destinos de nações conforme o tipo de assunto que ele está acostumado a lidar, que era uma representação de nações como uma estátua metálica, que era comum para a mente dele. Então, Deus queria alcançar Nabucodonosor. Exato. E A forma, só assim, para fazer uma pequena interferência, e você pode continuar se quiser. A forma como Deus interveio ali, de fazer com que ele se esquecesse do sonho, fez com que ele ficasse muito angustiado. E a busca pela interpretação fez que, num momento, quem sabe, de quase uma loucura da parte dele, ameaçar todos aqueles de morte. Você acredita que foi um ato de loucura condenar todos à morte, inclusive Daniel, seus amigos, todos que estavam ali da parte dele? Nabucodonosor já estava um tanto preocupado porque, nesse dado momento, ele tinha acabado de ter uma investida contra o Egito que não deu certo. Então ele já estava aqui, historicamente, ele não estava meio que assustado. Será que o meu reino vai desabar? E aí vem esse sonho também em seguida. E aí agora ele exige que haja um posicionamento e, temeroso de que houvesse uma conspiração, uma interpretação indevida, ameaça de morte às pessoas que estavam ali, que eram responsáveis para fazer o conhecimento chegar até ele, né? O contexto sugeria isso. Então, nesse contexto, pastor Pablo, que eu queria entrar, Nabucodonosor estava acusando os magos de estarem ganhando tempo. Eles estavam empurrando a situação para não darem a revelação, porque eles não tinham, eles estavam ganhando tempo. Mas Daniel pede a palavra ali e pede ao rei mais tempo. E o rei para e dá tempo para Daniel. Você acredita que o rei o respeitava como servo de Deus? Assim, ó, se ele está pedindo tempo, ele tem alguma coisa para dizer? Com certeza, Daniel era muito respeitado por Nabucodonosor. Sabía por la prova, por lo que vimos no capítulo 1, que foi uma pessoa que foi melhor que os outros. E agora ele sabe que ele é capaz de poder dar essa resposta. Ele se sentiu seguro no pedido de Daniel, né? Pediu tempo e ganhou tempo. E Deus se revela a ele nesse tempo que ele pediu. Isso. A gente não tem condições de saber quanto tempo, né, se passou aqui do pedido até a revelação. Mas o fato é que Deus se revela a Daniel e ele dá a revelação completa. Foi isso, né, pastor Israel? Ele deu a revelação completa de todo o sonho. O interessante nesse dado contexto é que o 2,15 diz que tão logo saiu a ordem para que fossem mortos os sábios, verso 15 diz, e disse a Arioque, encarregado do rei. Daniel pergunta para ele, por que é tão severo o mandato do rei? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Nesse caso, desculpa, que é o verso 14, o final, o final do verso 14. Sim. Diz assim, Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios. Então, a ordem era de imediato e aquilo estaria a acontecer mesmo. Então, Daniel, ele apresenta-se e solicita que ele chegue ao rei e peça tempo, mas a ordem era para acontecer naquele ato. Morte imediata. Exatamente. E nisso se revela, dentre outras coisas, o testemunho de Daniel. Ou seja, Daniel estava sendo colocado naquela situação como foi colocado e, evidentemente, ele poderia ter sentimentos indevidos no seu coração contra aqueles que são seus inimigos. Pessoas que não criam como ele, que acessavam os conhecimentos de outros deuses para tentar continuar tocando a atividade do reino ali, que não tinha nada a ver com Deus. Mas Daniel vai em proteção a essas pessoas também, que não mate ninguém, me dê tempo que eu vou responder. No verso 16 diz aqui, né, que Daniel vai até o rei e pede tempo. Os outros interpretou-se evidentemente que queriam ganhar tempo para inventar coisas.
E Daniel, Nabucodonosor percebe em Daniel diferença. Se ele pediu o tempo, eu vou dar, porque ele é diferente. E interessante como ele salva a vida daqueles Exatamente, homens que estavam ali, exatamente. num ato até de generosidade da parte dele, certeza. né? Intercedendo por todos aqueles que seriam mortos ali. Pois não, pastor Pablo? E o tempo que ele pede é para orar, para pedir a seus amigos que orem, porque ele sabe que ele não pode, humanamente, que somente Deus pode. Então, ele aproveita esse tempo para seus amigos, oram a Deus para que revele o mistério e Deus revela. Olha só. Ou seja, ele reconhece a sua impotência, né? O Daniel era um homem humilde, né, pastor Pablo? Ele devia ser um homem humilde, um servo de Deus. Assim, eu não tenho condições. Senhor, é contigo, não é comigo. Isso é coisa realmente do Deus do universo. Humildade em reconhecer a sua pequenez. Às vezes falta isso para a gente, né? No nosso dia a dia, né, de reconhecermos que a força vem do Senhor, a capacidade vem do Senhor, a vida vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Com certeza. E lembremos que ele foi o melhor aluno da Universidade de Babilônia, mas era humilde. Ele passou com summa cum laude, né? Com laude, né? Mas reconhecia que a força vinha de Deus. Por isso pediu orar a seus amigos. Muito. Muito importante. Ou seja, era um homem extremamente capaz, mas que reconhecia a sua pequenez, né? Aliás, quanto mais a gente estuda, menor a gente se sente, Com né? certeza. A escritora Ellen White diz que o princípio da grandeza é tornar-se pequeno. O aumento da grandeza é tornar-se menor ainda. E a perfeição da grandeza é reconhecer que não é nada. Olha só. Impressionante isso. Que verso lindo, hein? Muito bom. Com esse verso a gente encerra o bloco. A gente encerra o bloco, vamos chamar o intervalo e no próximo bloco nós vamos estudar sobre esta oração que o pastor Pablo falou. Né? Como Deus se revelou para Daniel em função desta oração e o início da revelação dos sonhos naquela estátua metálica, como já foi dito aqui pelo pastor Israel. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Obrigado pela sua audiência, por você já estar acompanhando aqui essa importante conversa a respeito do livro de Daniel com os nossos dois pastores e professores de teologia da FADBA, Faculdade Adventista da Bahia, os pastores Pablo Rothman e pastor Isael Costa. Uma alegria receber esses amigos aqui, que pela terceira semana consecutiva estamos trabalhando o livro de Daniel, que é o tema principal dessa temporada. No primeiro bloco, nós estávamos conversando justamente a respeito da maravilha de Deus ter se revelado a Daniel, que se tornou humilde, uma frase linda da escritora norte-americana Ellen White, que, inspirada por Deus, falou sobre o princípio da grandeza, o que é ser grande realmente diante de Deus. E aí a gente retoma a partir do momento da oração. Pastor Pablo, a Bíblia é clara que tudo que a gente vai fazer, deveríamos começar e terminar com a palavra de oração. É tão importante isso, apesar de ser o beabá do Evangelho, por quê? A oração mostra que nós dependemos de Deus a cada momento. Normalmente pensamos na oração somente na igreja, no lugar de culto. Mas Daniel mostra, ele orava em diferentes lugares. Aqui orou com seus amigos. A oração nos permite, de alguma maneira, estar em uma comunhão com Deus, caminhar com Deus, pedir conselho a Ele. Assim que é como o ar. Eu tenho uma frase, já que o pastor falou, uma frase muito bonita, uma frase que eu gosto muito. Diz: cada respiração, uma oração. Cada respiração, uma oração. Ou seja, estilo de vida. Porque cada respiração uma oração. É um milagre de Deus, né? É um milagre. Se é um milagre, tem que orar, tem que agradecer. E é isso, o crente, o cristão, ele precisa viver com base nisso, né? Com base na oração. Eu acredito que Nabucodonosor sabia que ele era um homem de oração, né? Pelos
sinais que ele já havia demonstrado, confiou, deu o tempo e ele orou. Como foi que Daniel orou, pastor? Interessante. Existem 2 itens mencionados no conteúdo de Daniel 2 que podem ser sistematizados ali, 2 itens na oração que ele fez. Primeiro, nota-se que ele apresentou o pedido a Deus, ele solicita de Deus o socorro, solicita de Deus especificamente a apresentação do conteúdo, a revelação do que ele já tinha colocado na cabeça de Nabucodonosor, que fizesse que Daniel agora, que um deles, né, tivesse conhecimento, no caso foi a Daniel. Então, o ato de petição, a apresentação da necessidade, a súplica por uma resposta, isso evidentemente percebe-se que aconteceu, como primeiro ato. Colocar diante de Deus a necessidade que se deseja, ele corresponda, ele atenda. E logo na sequência nota-se o tom da oração como gratidão pela resposta que Deus ofereceu, pelo resultado, né, de ter sido atendido por Deus. Eles começam fazendo a menção da petição, evidentemente acontece, e logo em seguida o louvor, em gratidão a Deus que revela mistérios, sabedorias, quem muda os tempos, as estações. Então, 2 coisas nessa oração, né? O ato de pedir e também o louvor pela resposta. A gratidão, né? Ele exatamente, agradecendo pelo que de fato aconteceu, pela resposta, né, de Deus. Naquele momento, Daniel deve ter se emocionado muito com seus amigos quando recebeu ali a revelação. Ele deve ter procurado o rei de imediato, né? E como foi que ele se apresentou diante do rei? Ele falou assim, eu já tenho a revelação, eu consegui interpretar qual foi o sonho e qual é o significado. Foi assim que ele começou, pastor? Ou ele chegou humilde de novo? Chegou humilde de novo. Ele pede a Arioque que introduza, que ele fosse introduzido na presença do rei. Arioque era o mesmo que estava com a ordem de matar, né? O mesmo, agora ele introduz. E então Daniel diz o texto bíblico aí, o versículo 27 do capítulo 2, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Ou seja, aproveita de dizer, eu te vou mostrar Deus que não somente conhece teu destino, mas conhece os teus últimos dias. É Deus que controla a história. Muito importante. E diz ainda que ninguém teria condições de resolver aquele problema, aquela interpretação, nem magos, nem encantadores, porque o nosso Deus é o Deus vivo, né? Deus verdadeiro, Deus poderoso. Contra ele ninguém pode. Então, quer dizer, quando Deus revela, os outros caem por terra, porque não há como suportar a presença de Deus. É essa a visão, né? Exatamente. E o texto coloca que Daniel, ele pontua informações que fortalecem a confiança do rei quanto ao que ele vai apresentar. O Deus que viu, que acompanhou coisas em sua mente, os pensamentos, quando você estava deitado em sua cama, as maquinações de sua mente, né? Ele sugere que o fato aconteceu quando estava deitado, as imaginações vindo sobre a sua cabeça. Ele dá alguns detalhes que o rei percebe de fato que pode colocar credibilidade no que ele vai dizer. Ele não vai simplesmente jogar uma informação solta, né, inadequada, inverdadeira, mas ele vai ser honesto. Exatamente. Ele preparou o caminho para Nabucodonosor ouvir, né? Ouvir ali o recado de Deus. Pastor, você acredita que assim que ele começou a dar a revelação do sonho, quer dizer, a contar qual foi o sonho, porque Nabucodonosor não se lembrava. E Nabucodonosor se lembrou? Falou assim, peraí, é isso mesmo que eu sonhei? Você acha que Deus abriu a mente dele, fazendo com que ele se lembrasse e ele fosse
Daniel contando e ele se lembrando, foi exatamente isso? Foi meio que instantâneo ali. Sim. Eu acho que Deus vai fazendo seus propósitos a seu tempo. Deus fez esquecer, e agora que Daniel Fez começa lembrar. a contar, Deus fez que ele se Se lembre. lembrasse. No, eso es. O sea, finalmente, un Deus que está preocupado de Nabucodonosor, mas que usa un instrumento que é Daniel. E Daniel que dice, eu não sou eu, é Deus. Não sou eu que tenho a sabedoria, é a sabedoria de Deus. Ele poderia correr o risco de puxar a honra para ele, né? Mas não. Isso aí quem revelou foi Deus. Não é nada meu aqui. Exatamente. É bonito essa devolução a Deus, né? Da honra e da glória. Amém. Às vezes a gente não faz isso, mas como ser humano, né? A gente gosta da honra e da glória, né? O ser humano gosta de receber uma honra, de receber glória. A Daniel, no momento que ele podia, ele não aceitou a honra e glória de Deus. Por que Daniel fazia tanto ênfase nessa humildade, essa glória a Deus? Porque esse era o grande problema de Nabucodonosor. Lembram que quando vamos avançar na história, a Babilônia que eu construí, esse foi seu grande problema. Extremamente orgulhoso, né? Então Deus começa a mostrar, através de Daniel, que aí toda a glória tem que ir para Deus. E vamos ver no processo do livro de Daniel como o rei vai ir pouco a pouco dando glória a esse Deus. Primeiro um pouco longe, teu Deus, o Deus dos hebreus, mas finalmente vai chegar a dizer, não diz meu Deus, mas diz, lo reconhece como um Deus que é real para a sua vida. Sim, perfeito. A sua visão também sobre isso, pastor Israel? De fato, o conteúdo da visão em si, o ato, a coisa que Nabucodonosor viu e que Daniel agora revela, né? O que você viu, como diz o guia aqui na parte de terça, a primeira estátua, parte 1, o que você viu? A estátua, que era assim, fala que a estátua era grande, com uma aparência espantosa, e que ela tinha uma composição de 4 metais, e no final ali, os pés em ferro e barro, uma pedra que vem, fere os pés da estátua, e se torna essa pedra uma montanha que enche toda a terra, né? Daniel diz, olha, isso é o sonho, a visão também, a interpretação também daremos ao rei. Mas o interessante é notar aqui, sendo essa estátua a descrição da história do mundo, né, nota-se alguns princípios interessantes, né? O exemplo, o Dr. William Shea, ele diz que nós temos aqui a descrição de uma instabilidade econômica que vai acontecendo cada vez mais. Era ouro, vai para prata, depois vai para bronze, depois vai para ferro e depois ferro e barro. Então, o mundo como um todo, né, não se deve colocar expectativas de melhorias econômicas, porque na própria descrição da imagem aqui, nós temos uma queda que ela é perceptível, é do mais precioso para o menos. E uma outra coisa que ele coloca que eu acho interessante é, apesar de ser inversamente, os valores vão diminuindo, mas os metais se tornam mais duros, né? A prata é menos valiosa que o ouro, mas é mais dura que o ouro. E, por sua vez, o bronze é menos valioso que a prata, mas é mais duro. O ferro é menos valioso que o bronze, mas é mais duro, dando a entender que a situação vai ficando economicamente mais baixa e o coração do mundo vai se endurecendo cada vez mais. São coisas interessantes. E a própria estrutura da estátua, alta, grande, pesada com muitos metais, com bases em cima de ferro e barro de lodo. Ou seja, uma história do mundo que, se Deus não intervir, vai cair por si mesmo. Não tem como um objeto denso, pesado desse, sobre base de lama, Exato. vai cair. Então, o mundo ele é instável. Mostrando que a história da humanidade, por si só, é frágil. Exatamente. Né? Uma descrição interessante para a cabeça de um monarca naquela época. Agora, pastor Pablo, Daniel, ele gerou uma crise na mente de Nabucodonosor, né? Porque ao mesmo tempo que Nabucodonosor ficou feliz com a revelação do sonho e depois a sua interpretação,
Ele foi ao pó, né? Deve ter ficado deprimido, porque ele percebeu que o reino dele passaria. Deve ter sido uma crise muito grande para ele. Fue una crisis porque él quería continuar. Claro. Ele queria continuar sendo um grande reino. Mas vamos a ver que ele, depois, quando avancemos ao próximo capítulo, vamos a ver que ele vai fazer algo para agora continuar. Vamos, quando estudemos o capítulo próximo, vamos a ver isso. Então, foi para ele uma preocupação. A estátua mostrava que a cabeça era de ouro, mas finalmente seu reino ia terminar. E finalmente o pastor falou muito bem, finalmente tudo ia cair finalmente. A história do mundo ia terminar. Vamos conversar aqui juntos com o nosso telespectador a respeito do significado do sonho. Ele sonhou com uma grande estátua, como você falou, pastor, metálica, com 4 metais diferentes, cabeça de ouro, peito e braço de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés em ferro e barro. O que isso representava? O que isso significava? Qual é a interpretação desse sonho? Como a natureza do livro é, de fato, repetição e ampliação, né? De maneira específica, 2 reinos são mencionados em Daniel 2. É mencionado Babilônia, em Nabucodonosor, depois diz, vai virar um reino inferior ao teu, e um terceiro de bronze que exercerá domínio, 1/4 de ferro que vai se dividir em ferro e barro, e por fim o reino de Deus que vem e se estabelece, né? Como a pedra-reino, a rocha que se torna montanha. E aí então é mencionado Babilônia, o primeiro reino. No capítulo 5 de Daniel, imediatamente após a queda de Babilônia, é mencionado os medo-persas. Lá quando diz que o reino foi pesado em balança, dividido e dado aos medo-persas. E na mesma noite diz que acontece isso. Na visão do capítulo 8, se menciona que após aos medo-persas, no capítulo 8, ao falar de um bode que vai suplantar o carneiro, diz que esse bode seria a Grécia. Então, por essas informações no texto de Daniel, nós constatamos a sequência de reinos. Né? Não se diz claramente quem é o 4º reino, o reino de ferro, o reino que nós cremos seja Roma. Mas o Novo Testamento... A Roma imperial, né? Roma imperial. Jesus Cristo, no Novo Testamento, quando ele fala, citando Daniel, lá em Mateus 24, diz, quando vier o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quando estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Então, a expressão abominável da desolação, que Jesus menciona lá, no Evangelho de Mateus, historicamente, Lucas, quando Jesus fala isso também, segundo o Evangelho de Lucas, essa mesma expressão já é correspondente ao exército que está invadindo Jerusalém. Quando vocês virem Jerusalém sitiada por exércitos, então quem estiver aí, quem estiver na Judéia, que fuja para os montes. Ou seja, o abominável da desolação seria um exército que viria e circundaria Jerusalém, o que nos faz ter segurança de dizer que o 4º reino em Daniel seria Roma. Porque nessa correspondência aí entre Mateus e Lucas, nota-se que o que Jesus menciona de abominável da desolação de Daniel, que seria um reino depois dos gregos, Lucas interpreta como sendo o exército romano invadindo Jerusalém. Então nós temos então a sequência dos grandes impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o 4º reino, Roma. Uma Roma que em algum momento ia se fragilizar e dividir-se. Perfeito. Ela não continuaria férrea o tempo inteiro de maneira completa. Ela se fragilizaria e se tornaria barro também. Ferro e barro. Ou seja, seria uma divisão do Império Romano, não é, pastor Pablo? Seria uma divisão do Império Romano em 10 grandes regiões. Correto. Essa continua, certo, como nós sabemos, e finalmente chegamos à parte final, os pés em parte de ferro e de barro, certo? Que nós falamos de finalmente, ao mesmo tempo, a Europa dividida e finalmente até a situação, até a volta de Jesus.
Seria assim o início desses países europeus, né? Correto. Os principais, pelo menos, né? Maiores e tal. Exatamente. E eles, interessante, que eles se dividiram, isso há 1.500 tantos anos já, mas tem parcerias, mas não se ligam de novo, né? Aham. Aí isso é profético. Profético. Isso. Profético. Eles não teriam mais ligação. Uhum. Interessante. O texto em Daniel 2 diz que mediante semente humana eles vão estar se ligando um ao outro, mas não dá coesão. Aí tem traduções que sugerem mediante casamento, mediante alianças humanas. Entretanto, o que se sugere é que depois que Roma for dividida, que se dá em 476 depois de Cristo, nós teríamos diversas tentativas de alianças humanas frustradas, não vão dar certo. Eu queria pegar exatamente desse ponto para o terceiro bloco. Ok. Né? Esse império dividido e as tentativas humanas e o desfecho de tudo isso, que é o que está profetizado em Daniel. Tá bem? Então você não sai daí, porque já já nós vamos estudar justamente sobre este ponto. Nós voltamos em instantes. Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana, estudando o livro de Daniel e o sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor de Babilônia e a forma como Deus fez com que ele esquecesse. Daniel recebesse a visão de qual era o sonho e Deus deu a revelação também a Daniel e o rei ficou então naquele estado de choque por ver uma mensagem tão profunda e importante que tinha a ver com o reino dele e os futuros reinos da história da humanidade também. Hoje, conversando com os professores de teologia da FADBA, os pastores Pablo e Israel, dois amigos que visitam o programa com muita alegria, e nós vamos, antes de dar a continuidade, poder reenfatizar a você a importância de estudar a Bíblia. Então, por exemplo, estamos estudando o capítulo 2 aqui de Daniel, que é um capítulo importantíssimo na compreensão da história da humanidade, dos reinos humanos, do que Deus fará pelo seu povo e fará no futuro ainda muito mais. Então, quando a gente estuda, a gente fica realmente impressionado com o poder de Deus. Por isso que a gente oferece a você a oportunidade de estudar a Bíblia com a Novo Tempo. Você pode estudar o curso bíblico que estamos oferecendo, Descobertas Bíblicas, é um curso bíblico virtual que você faz no site biblia.com.br. Então, o programa está oferecendo a você uma oportunidade de estudar através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, no mundo digital. E isso vai fazer com que você tenha acesso aonde você estiver a um curso bíblico. Você não vai precisar de uma revista em papel, mas de um curso bíblico digital. Descobertas Bíblicas é o que oferecemos a você, totalmente gratuito, para você poder fazer um curso da palavra, entender a vontade de Deus e servir a Deus também. Aproveite, é gratuito, nós não cobramos absolutamente nada. Entre no site biblia.com.br, selecione lá o Descobertas Bíblicas ou outros cursos digitais que também temos, e será uma alegria fazer chegar até você o conhecimento da salvação através do estudo da Bíblia. Tá certo? Amigos, estamos num ponto aqui da história do nosso manual de estudos, em que Deus se revela a Daniel, mostra para ele a história dos reinos, dos grandes reinos, e como Deus pôde trabalhar na mente de Daniel para falar para Nabucodonosor o que aconteceria, o que deve ter gerado uma crise nele. Pastor Pablo, o pastor Israel falou sobre essa questão da divisão metálica, a cabeça de ouro, peito e braço de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro, pés em parte de ferro e barro. A Bíblia também, por descrever tudo isso, ela também nos revela o tempo, né? Porque a história fala sobre o tempo. Por exemplo, o Império Babilônico, ele foi de que tempo até quando? Por exemplo, de que ano até qual outro? Información. Imperio babilónico sabemos del 626 ao ano 539, cuando llega cierto imperio medo-persa
539 a 331, empiezan luego empiezan los griegos, 331 al año 168 antes de Cristo. Luego tenemos Roma imperial 168 antes de Cristo a 476 después de Cristo. Y finalmente los países en parte de ferro, en parte de barro, de 476 até a volta de Jesus. Poxa, esse período então, bom, o Império Romano foi mais de 640 anos, não é? Aí vem essa divisão do reino que estamos aí vivenciando até os dias de hoje com os países da Europa, mais de 1.500 anos. Mas Jesus ainda não voltou. Ainda tem muita coisa para acontecer, ou não, né? Estamos vivendo no tempo do fim. Mas é interessante como é muito didático isso, né? Esse estudo da história da humanidade, com as datas, ele se torna muito didático. É incontestável, não tem como você contestar a Bíblia nesse ponto, que está falando de história, mesmo aquele que é incrédulo, que não crê em Deus, ele está vendo, são fatos. Isso. Estava profetizado pela palavra de Deus. Interessante, né? E como se trata de um texto histórico, a história, ela, em determinados pontos, tem um começo e vai ter o seu desdobramento até atingir um desfecho, né? No final de tudo. Então, em Daniel 2, quando fala de Roma querer se fragilizar e se dividir, isso acontece em 476. E aí, então a história continua. De 476 para cá, o início da história de uma Roma que se fragilizou e se dividiu começa a partir dali. E diz que vai atingir o desfecho pela manifestação da pedra que destrói os pés da estátua e que é o reino de Deus no final dos tempos. Esses dedos dos pés da estátua têm o seu final na manifestação do ato do reino de Deus na segunda vinda. Então, o que seria isso? Seria a história do mundo a partir de 476, em que na divisão de Roma, algumas tribos bárbaras acontecem ali e dali se espalham e o final disso é todos os reinos do mundo, porque esse final de Daniel 2 não é diferente do final de Daniel 7 e nem diferente do final de Apocalipse, em que os 10 reinos da cabeça da besta lá são interpretados como os reis do mundo inteiro que serão destruídos por ocasião da segunda vinda. Então, inicialmente, a história aponta para uma divisão de Roma que inicialmente dá origem às nações europeias, mas que se espalham para o mundo todo. Sim. Porque a rocha, a pedra, não vem apenas para as nações da Europa, Claro. vem para o mundo inteiro, né? Então, nesse caso aqui, estamos diante de um texto profético que inicia, a partir da queda de Roma ocidental, uma história que vai atingir o seu desfecho na segunda vinda. Eu acredito, pastor, não sei se o senhor concordaria, pode discordar se não for, não tem problema, que o fato do texto falar que o império seria dividido, como os dedos da estátua, é mais o sentido não apenas de falar só da localidade ali, mas para mostrar que os reinos humanos são fragmentados, são frágeis, são curtos, não são perenes como o reino de Deus será, não é? Mostrar que se dividiu. Isso. Não há unidade, não há união nos reinos humanos, né? Estoy de acuerdo con eso. O ser humano tenta unir, mas o egoísmo no deixa, porque todos querem unir, mas não se pode. Mas finalmente é Deus que vai atuar, né? E frente a essa fragilidade humana temos a pedra. O sea, é muito importante essa pedra que diz é cortada não com mãos humanas. Né? É Deus que tem que intervir. Deus que tem que intervir finalmente. Perfeito. Pois não, pastor Israel. A linguagem em Daniel 2, misturação mediante semente de um homem, que é interpretado já mediante casamentos, isso é uma linguagem metafórica que acontece de novo em Apocalipse 17. A grande meretriz com a qual se prostituíram os reis do mundo inteiro. Então, Daniel 2, ele precisa ser avaliado conforme os seus textos paralelos.
Então, a ideia ali é de que haverão uniões indevidas na história desse quarto reino, quando dividido, que não vão lograr bons resultados, eles não vão conseguir, porque a manifestação da segunda vinda vai acabar com tudo isso. Então, a linguagem de Daniel 2, não entrarem em casamento, mas não dá certo, porque a pedra vem e coloca um ponto final, é a mesma linguagem de relacionamentos, de alianças sexuais, que é uma metáfora bíblica utilizada tanto em Daniel 2 como em Apocalipse 17. A linguagem de entrar em casamento, em relações íntimas assim, pertence a um contexto bíblico que sugere alianças indevidas que não vão ter bons resultados, né? Tanto ao longo de toda a Idade Média, como também nos nossos tempos, até o tempo último chegar em si mesmo, né? Nesse determinado segmento aqui, contexto imediato, né? Específico. Sim. Agora, pastor Pablo, o senhor acredita que o foco principal aqui do sonho seja realmente esse momento final, o ápice desse sonho, né? Que começou na cabeça de ouro, mas terminará com o reino do Senhor Deus? Seria o ápice desta revelação aqui? Eu acho que é muito importante a terminação, porque o texto está fazendo um contraste entre os reinos deste mundo, que são passageiros, e, finalmente, o reino de Deus, que é eterno, que permanece para sempre. Então, Deus quer mostrar, tanto a Nabucodonosor como a todos os reinos que vêm depois, que o poder humano é limitado, dura pouco tempo. E aí estão os reinos que vão desaparecendo. Contraste, o reino de Deus, finalmente, essa pedra chega a ser uma montanha e permanece para sempre. Então, eu acho que a parte final do sonho mostra, porque finalmente o importante não é como começa, como termina. Termina com esperança, termina com Deus que vai atuar, com todas estas coisas humanas que não levam a nada. Finalmente Deus diz, há esperança, um reino. E quando Jesus vai vir à Terra, Ele vai falar do reino de Deus. O reino de Deus está chegando. Ele já começa e Ele fala depois, certo, da esperança desse novo reino. Todo relacionado já com essa esperança que nós vemos em Daniel capítulo 2. Aí vem aquele texto bíblico, né? Que o fim é o melhor do que o começo das coisas, né? Isso, é verdade. Uhum. Pastor, eu vi que você queria fazer um comentário em cima daquilo que estava sendo falado, fique à vontade. Não. Tá. É isso mesmo, né? Então, acho que nós concordamos aqui que seja o ápice aqui do momento desse sonho. Existe muito mais conteúdo para a pedra reino do que os outros itens em Daniel 2. Se avaliar quantitativamente, a ênfase maior está no reino pedra que vem. Alguns interpretam que essa pedra é a primeira vinda de Cristo. Interpretam desse jeito, né? Entretanto, nós vamos perceber que esse reino pedra que vem e ele destrói todos os outros e ele se desenvolve sozinho. Então, seria, lamentavelmente, um contratempo dizer que o Evangelho, a primeira vinda de Jesus e a igreja sendo esse reino que se espalha sobre toda a terra, seria um erro, porque o texto bíblico diz que quando esse reino vem, todos os outros são dispersados, sem deixar vestígio. Então, é uma interpretação que precisa ser um pouquinho melhor avaliada e notar que essa da segunda vinda é a intenção do reino. A pedra vem e ela existe eternamente e sozinha, né? Interessante, pastor. Alguns momentos atrás, ocasiões atrás, eu mencionei que Deus queria alcançar Nabucodonosor. Existe uma profecia antiga, a profecia de Enkidu, que Nabucodonosor tinha conhecimento disso. Nessa profecia de Enkidu, esse Enkidu, há uma pedra cortada, semelhante a essa daqui, de Daniel 2, e vem para atingir os pés de Gilgamesh. Mas quando chega nos pés, aterrissa nos pés dele, não choca os pés, e se torna um rei corregente com Gilgamesh, que é o Enkidu. Então, provavelmente, quando Nabucodonosor vê isso daqui, ele imagina que vai acontecer o mesmo. Uma pedra que vem e vai reinar, de repente, com ele. Mas é diferente. Essa pedra não vem para ser corregente com o reino. O texto é claro que vai destruir tudo. Destrói. E ela em si mesma se tornará um reino independente,
só por ela mesma, né, autônomo. E Nabucodonosor é agora convidado, né, a abrir mão de sua crença e abraçar essa. O que é que ele vai escolher? Pois é. Uma ideia, não apenas os posteriores, né, mas o público primeiro ali, o Nabucodonosor, estava sendo convidado a aceitar a mensagem. Sim, exatamente. Pois não, pastor? Sí, y nós vemos que aqui no texto capítulo 2, verso 35, la última parte, Sim. dice, a pedra que ferió a estatua se tornó en grande montaña que hinchó toda la tierra. El texto de Apocalipsis 21 fala de eso. Quiero leerlo brevemente. Capítulo Apocalipsis 21, versos 10 y 11. Dice un texto bíblico. Me transportó un espíritu ante una grande y elevada montaña y me mostró a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Amém. Finalmente a montanha, agora Apocalipse, o último livro da Bíblia, mostra o cumprimento nessa nova terra que Deus vai fazer para a felicidade de todos os Que lindo, salvados, hein? redimidos. É lindo, né? Estudar a Bíblia é lindo, né, gente? A esperança. Eu espero que os nossos amigos em casa estejam amando esse tema. Nós estamos terminando o programa de hoje. O programa chegou ao final, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Obrigado, pastores Pablo e Isiel, que voltam na próxima semana de novo, numa quarta semana com a gente aqui no programa. Até lá.